Oi, gente. Controle motor pelo córtex, ou córtex motor, o assunto de hoje. É um assunto relativamente mais fácil em comparação vista aos outros anteriores. Só que tem uma parte aqui que eu acho que é mais decoreba. Essa matéria em si toda é decoreba do que você entender mesmo, né? Vamos lá. O córtex, o controle motor pelo córtex é basicamente a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de planejar, de coordenar, de executar, esses nossos movimentos voluntários, né? E assim, os movimentos involuntários, eles vão envolver três etapas, que é a percepção, vai ser a cognição e a execução motora. No caso da percepção, o cérebro ele vai interpretar informações sensoriais. Que informações sensoriais são essas? São a visão, é o olfato, é a audição, é o tato, sabe? São essas informações sensoriais. Então, é a percepção. A gente recebe essas informações sensoriais e o nosso cérebro ele vai interpretar essas ações. Depois, o segundo passo é a cognição. A cognição basicamente envolve o momento em que o nosso cérebro ele vai planejar esses movimentos. Então, eu recebi as informações sensoriais, interpretei elas e quero movimentar. Quem vai realizar, quem vai planejar essa ação de movimento vai ser justamente o ato de cognição. Então, o cérebro ele vai planejar os movimentos de acordo com o objetivo. Se meu objetivo é pegar o meu celular, que nem estou pegando aqui agora, então, antes de eu realizar a ação de eu pegar, o meu cérebro, é tudo muito rápido, né? Ele vai planejar eu pegar o meu celular. Qual que é o sensorial que está funcionando aqui? Minha visão, certo? Eu vi, eu quero pegar meu celular, meu desejo, peguei, tudo mais. Então, interpretei, cognição foi, e a execução motora justamente é que ordens são enviadas para os nossos músculos, para justamente a gente realizar aquela ação. Então, assim, os movimentos voluntários, eles acontecem por meio da percepção, por meio da cognição e da execução motora, ordens são enviadas dos neurônios motores para os músculos realizarem a função de pegar aquele objeto, que nem eu dei o exemplo do celular. Agora, tipo assim, isso aqui é só uma introdução para a gente entender melhor qual que é a funcionalidade do córtex motor. Lembra que eu havia citado sobre as áreas de Brodmann? Eu acredito que foi em Sensações Somáticas 2. Acho que foi Sensações Somáticas 2 que eu havia falado que existe as áreas de Brodmann importantes em relação à sensação somática. É a 3, a 2 e a 1. A 3, se eu não me engano, é a primeira a receber o estímulo, ela do tálamo, então a primeira a receber o comando. Eu tô com o papel aqui, é mais fácil. Mas eu. Não. A segunda, se eu não me engano, percebe vibração, é que eu não tenho aqui anotado. E a terceira eu acho que é mais relacionada ao tato, ao tamanho, essas coisas. Eu não me recordo muito bem, tanto que vou até rever essa matéria. Mas então, aqui, o que eu tô querendo dizer? Aqui já entram outras áreas de Brodmann, que vai ser a área 4 e a área 6. Se eu não me engano, para a prova vai cair a área 17 ou 18, que eu sei que é da visão. Vai cair as 3 da sensação somática e vai cair mais essas duas relacionadas ao controle motor o córtex motor, aliás, sabe? Mas vai faltar. A 4 já falei. A 6 eu vi que não tem tanta importância, mas eu vou citar ainda assim sobre ela. E vai faltar a 41 e 42. Que essas devem ser da audição, provavelmente. Enfim. Voltando. Então, as áreas de Brodmann que a gente tem. Dei a introdução do que seria o córtex motor. Vou entrar em adentro sobre as áreas de Brodmann.
Existem, aqui em relação ao córtex motor, existem duas áreas de Brodmann, que é a 4 e a 6, que nem eu havia citado. A área 4, ela é chamada também, gente, de córtex motor primário, ou M1, né? A área 6, ela é chamada de córtex pré-motor e a área motora suplementar, tá? Essas duas regiões, elas são localizadas na parte pré-central, que eu havia até corrigido, que eu havia feito uma confusão, falando que o córtex somatosensorial está dentro do córtex motor, isso aqui, mas não tem nada a ver. O córtex motor está na área pré-frontal e o córtex somatosensorial está na área, no giro pós-central, né? Então, assim, essas duas, a área 4 e a área 6 de Brodmann estão localizadas, então, pré-frontal, então estão localizadas mais próximas ali do lobo frontal mesmo. E eu vou falar a importância de cada uma delas, tá? A área 4, que é também chamada de córtex motor primário, eu vou começar a usar esse termo em vez de falar área 4, área 6, entendeu? Pra gente já ir se acostumando e já indo ligando assim na mente. Então, o córtex motor primário, ele vai executar, gente, movimentos voluntários, tá? E ele é muito importante pra gente no quesito da fala e das mãos. Qual que é a função dele? Se ele está relacionado com movimentos voluntários, então ele vai controlar a força e a atividade muscular. Ele vai enviar sinais diretamente para os neurônios motores, a medula. Tanto que a gente vai ser a via trato córtico espinhal, vai sair do córtex e vai para a espinha. E vai estimular os movimentos específicos para a gente realizar aquela ação, né, que a gente quer, aquele movimento voluntário. Eu escrevi aqui, ó, estimula os movimentos específicos e não músculos isolados que ele vai fazer. Vai possuir uma maior representação das mãos e do rosto, por isso que eu falei que ele tem uma grande importância para nossa fala e para os músculos da mão, que tem maior representação das mãos e do rosto. E ele vai ter uma coisa que a gente chama de plasticidade. O que seria a plasticidade? O córtex motor, ele é adaptável, ou seja, com a prática que você tem em relação a alguma habilidade, vamos dizer, no ato de você tocar violão, né? Você não começa tocando violão ou da guitarra, você não começa... Comecei hoje a aprender a tocar guitarra, pô, eu não vou no outro dia ser um Ozzy Osbourne, né? Então, assim, Então, com a prática de uma habilidade, as conexões sinápticas, elas vão se fortalecendo, então o seu desempenho vai melhorando. Por isso que eu falo, assim, que meu professor fala, né, que você aprende com repetição, né? Então, com a prática, você acaba aprendendo. Então, esse córtex motor primário, ele tem justamente essa plasticidade, essa coisa de você se adaptar e com a prática os neurônios irem... Os neurônios não, né? As conexões sinápticas se fortalecendo e acabando melhorando a sua atividade. A outra área, que é a área pré-motora, que nem havia citado, pré-motora mais a área de associação, eu até falei algumas delas, né? Foi em funções do córtex que eu havia citado, existe a área de associação pré-frontal, parieto-occipital, límbica e a outra não lembro. Não lembro qual que é. Mas, enfim, então tem a área pré-motora, né? Só que a área pré-motora, ela vai ser dividida em córtex pré-motor lateral e área motora suplementar, que ela vai ficar mais medialmente, tá? Mais medial. Então, olha só, a área pré-motora, que seria a área 6, ela vai estar relacionada, melhor, no planejamento e seleção dos movimentos. Tem duas regiões principais, que nem havia citado, o córtex pré-motor lateral e a área motora suplementar medial. O córtex pré-motor lateral, ele é responsável pelos nossos movimentos guiados por estímulos externos. Que estímulos externos?
Aqueles até que eu havia citado na introdução do que seria esse córtex motor. Estímulos sensoriais externos seria a visão, seria a audição, o tato, sabe, essas coisas. Eu não sei se o olfato se encaixa aqui, né? Eu acho que não. Acho que o olfato é uma parte. Mas assim, voltando, o córtex premotor lateral, ele então é responsável por movimentos guiados pelo tato, pela visão e pela audição. Função: planejamento de movimentos sensorialmente orientados, como você pegar um objeto que você vê. Citei o exemplo do meu celular. Depende de informações espaciais. O que seriam essas informações espaciais? Se estiverem escutando uma voz no fundo, perdão, aqui é minha avó, tá? Eu tô na minha casinha hoje. Então, depende de informações espaciais. Seria localização do alvo, a direção, a sequência do movimento, sabe? Ele vai inibir movimentos não desejáveis, né? E ele vai conter neurônios espelhos, que é muito importante. Entre todas essas funções, além do planejamento de movimentos guiados sensorialmente, né? Por estímulos externos sensoriais, que é o tato, a visão e a audição, que nem havia citado, isso aqui é outra coisa muito importante, que contém neurônios espelho. O que seria isso? Esses neurônios espelho, eles se ativam tanto ao executar movimentos quanto você observar uma ação. E esses neurônios espelhos, eles são fundamentais no quesito de você aprender alguma coisa, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas que aprendem, por exemplo, observando uma ação. Eu no caso de cozinhar, eu aprendo mais observando uma pessoa cozinhar do que lendo propriamente a receita, sabe? Vendo essas coisas. Então, seria mais. Esses neurônios espelhos são isso. Então, ó, córtex premotor lateral, responsável por movimentos guiados por estímulos externos, visuais, táteis e auditivos. E também vai conter neurônios espelho. Vamos dizer assim que esses são os fundamentais que a gente precisa entender. A área motora agora suplementar medial. Ela já vai estar relacionada com os movimentos auto-iniciados, ou seja, movimentos involuntários, né? São aqueles que você executa sem algum estímulo externo, sem você precisar de algo tátil, da audição, da visão e tudo mais, né? Por exemplo, você se levantar espontaneamente seria esse ato de você levantar seria controlado pela área de suplementar, perdão, a área motora suplementar medial. Funções. Vai coordenar movimentos bilaterais e posturais. Como assim? Movimentos de caminhar, de você escalar, de você levantar mesmo, né? Manter o equilíbrio e tudo mais. Então, coordenar movimentos bilaterais e posturais. Ajuda no ajuste postural e na fixação corporal antes do movimento voluntário. Então, assim, eu quero. Não sei. Vou dar um exemplo do professor. Sei lá, caiu um objeto no chão. Aí eu vou me agachar para pegar o objeto. O ato de eu estar agachando para pegar o objeto, quem vai estar funcionando é meu córtex primário. Meu córtex motor primário, certo? Movimentos voluntários. O ato de eu estar pegando o meu objeto, quem está me ajudando, no caso da visão, vai ser esse córtex pré-motor. Córtex pré-motor lateral. Só que assim, a partir do momento que eu abaixar, concorda que o músculo da minha perna, ele tem que se fixar para eu não cair? Então, esse ato de fixar, de manter no meu equilíbrio e tudo mais, quem vai agir vai ser justamente essa área motora suplementar medial, sabe? Então, ajuda no ajuste postural e na fixação corporal antes do movimento voluntário, tá? E gera o chamado potencial de prontidão. Nossa, eu nem lembrava disso. Que é um sinal neuronal que surge antes da execução motora.
Eu vou pesquisar melhor sobre isso, porque eu expliquei muito mal explicado isso aqui, mas. E ele vai participar da intenção do movimento e da sensação de urgência. Basicamente, então, a gente sabe que essa área motora suplementar medial, ela está relacionada com o ato de você manter a postura do seu corpo, o equilíbrio, antes de você executar uma ação voluntária, né? Um movimento voluntário. Quando você tem uma lesão nessa área motora suplementar, vai provocar acinesia, que é a dificuldade que você tem de iniciar movimentos, tá? Causa também mutismo. Deixa eu sublinhar aqui. Cinesia, mutismo. Mutismo é a ausência da fala voluntária. A pessoa não fala. Síndrome da mão alheia, que é basicamente assim, o paciente vai, vamos dizer que a mão fica perdida. Vai realizar movimentos assim, involuntários, meio que é como se ela tivesse vontade própria, sabe? E comportamento de utilização. O que seria esse comportamento de utilização? O paciente envolve um objeto que quer usar. Sei lá, se tiver uma caneta ali de bobeira e ninguém tá usando, não tem motivo de você estar usando ela, e eu tenho, vamos dizer, essa síndrome de comportamento de utilização. Eu não vou, cara, não tem nada que eu possa usar com essa caneta no momento. Eu não tenho o objetivo certo, mas eu vou pegar essa caneta e vou sair rabiscando qualquer coisa. Sabe? Seria mais ou menos isso. Então, lesões na área motora suplementar, ou melhor, lesões, acredito eu que seja não só na área suplementar, mas nessa área pré-motora mesmo, né? Vai causar cinesia, mutismo, síndrome da mão alheia e síndrome do comportamento de utilização. Além da área do córtex motor primário, além da área pré-motora lateral, além da área de, não é dissociação não, que é o nome suplementar, além da área motora suplementar medial, a gente vai ter uma segunda área, que são as áreas motoras especializadas. O que seriam essas áreas motoras especializadas? Por exemplo, é a área de Broca. Lembra que eu havia citado, eu não lembro qual matéria, acho que foi funções do córtex que eu havia citado. Que a gente tem a área de Wernicke, a área de giro angular e a área de Broca. A área de giro angular, ela está relacionada com o ato de você ler a escrita. Tô vendo a escrita visual aqui. Ela vai mandar informações lá para minha área de Wernicke, e a partir lá da área de Wernicke que eu vou conseguir entender, sabe? Então, assim, a área de giro angular, ela faz com que a gente leia a palavra, escrita visual, assim, e até mesmo falada. Só que a gente só vai conseguir entender o que está escrito por causa da área de Wernicke. A área de Broca, ela já vai estar relacionada no ato de você falar, você não vai conseguir soltar as palavras que você quer. Pacientes, por exemplo, que possuem uma lesão na área de Broca, que é uma afasia de Broca que a gente chama, ele vai soltar palavras assim, correr, pular hoje e amanhã, sabe? Tipo, ele tem na mente o que ele quer falar, mas na hora que ele vai falar, acaba saindo palavras desconexas. Então, seria mais ou menos isso. Então, as áreas motoras especializadas, a gente tem a área de Broca, que controla os movimentos da fala. A gente vai ter os campos oculares frontais, que vai ter os movimentos voluntários do olho. Tentei imitar aqui. Então, a gente tem a área de Broca, campos oculares frontais. Vai ter a área de rotação da cabeça, que vai coordenar justamente nossos músculos cefálicos. Vai ter a área de habilitação manuais, ou seja, está relacionado com aquela movimentação de coordenação fina das mãos, tá? Tanto que uma lesão nessa área de habilidades manuais causa uma coisa que a gente chama de apraxia motora, que é a incapacidade de você realizar movimentos coordenados, apesar da força e sensibilidade estarem preservadas, sabe? Então, áreas motoras especializadas. A gente tem a área de Broca, responsável pela fala, pelos movimentos da fala,
Os campos oculares frontais, responsáveis pelos movimentos oculares voluntários, campos oculares frontais. A gente tem a rotação da cabeça e a gente tem, por último, a área de habilidades manuais, que está relacionado com o controle motor fino das mãos. Meu Deus, que sede me deu. Tá acabando, gente, tá acabando. Tá vendo como que esse assunto ele é mais leve do que os outros? Por exemplo, eu odiei núcleos da base. Fiquei com preguiça, sinceramente, de núcleos da base. Voltando. A gente tem também uma coisa que a gente chama de comandos motores. Existe a via direta e existe a via indireta. Só que estas são chamadas também. A via direta, ela é a via trato córtico-espinhal, ou se não, córtico-piramidal, né? A via indireta é aquela via extrapiramidal, são aquelas vias que vão passar por fora das pirâmides, né? Não vai passar pela decussação das pirâmides, por exemplo, lá dos núcleos da base. Então, a via direta, aquela do trato córtico-espinhal ou córtico-piramidal, ela origina nas células piramidais gigantes de Betz, tá? Lá do córtex motor primário, vai estar relacionado com o controle dos movimentos finos e precisos e vai se cruzar na decussação das pirâmides, lá no bulbo lá. Obviamente controlando o lado oposto lá do corpo, né? Vai ter uma ação contralateral por causa da decussação das pirâmides. A via indireta ou extrapiramidal são aquelas vias que vão envolver os núcleos da base, que vai envolver o cerebelo, que vai envolver o tronco encefálico. Ela é responsável por essa via. Enquanto a via direta é responsável pelos movimentos finos e precisos, aqui essa já é responsável pelo controle postural, do equilíbrio e o ajuste automáticos, né, que acompanham os movimentos voluntários. E a gente tem as vias acessórias, que são justamente. Lembra que eu não sei se eu falei, é porque é o segundo vídeo que eu tô gravando, eu acho que eu falei sim, que existem alguns momentos que eu não sei dizer se é necessário, tipo assim, se é tão fundamental a gente saber agora, se é preciso ou não saber, mas essa parte que é mais decoreba. Que eu aconselho, se você tá agarrado na matéria, precisando de nota, aconselho gravar essa aqui que eu vou falar aqui agora. Se você não tá tão agarrado na matéria, mas você vê que tem muito conteúdo, sugiro você não gravar isso, mas gravar as partes fundamentais e estudar e focar nos outros conteúdos, porque essa parte aqui eu acho assim bem mais decoreba mesmo. Por exemplo, via acessórias, os núcleos da base. A gente sabe que os núcleos da base estão relacionados com movimentação, correto? Então, os núcleos da base, principalmente o caudado e putamen, ele vai ajudar a planejar e iniciar movimentos voluntários. A gente tem o núcleo rubro, que fica localizado lá no mesencéfalo. Ele vai dar origem ao trato rubro-espinhal, que vai influenciar no tônus muscular. A gente tem os núcleos reticulares e vestibulares, que dão origem ao trato retículo-espinhal e vestíbulo-espinhal, que é importante também para manter o equilíbrio e a postura. A gente tem os núcleos da ponte e olivares inferiores, que vão enviar fibras para o cerebelo, que vai ajustar na coordenação motora fina. E a gente tem as vias de controle motor e retroalimentação. Tá acabando, gente. Eu juro que tá acabando. As vias de controle motor e retroalimentação, o que é que acontece? Cada coluna de neurônios corticais, vai funcionar como um sistema integrado de processamento. Como assim? Os neurônios eles recebem informações, certo? No caso aqui, eles vão receber informações de duas áreas: dos fusos musculares, que vão detectar o estiramento dos músculos, ou seja, o ato dos músculos se esticarem. Então, os neurônios fusos musculares detectam o estiramento, o ato dos neurônios se esticarem assim.
Não, melhor, do ato da pele se esticar, dos músculos, do estiramento dos músculos, né? E os neurônios dos órgãos tendinosos de Golgi. O que seria isso? Vocês vão perceber a tensão do tendão, né? Órgãos tendinosos, tendão, Golgi, lembra do complexo lá de Golgi? Então, eles percebem a tensão do tendão e tem um outro que são os receptores táteis da pele, que ajuda a ajustar a força aplicada. Por exemplo, eu tenho que mexer com algo muito delicado, em que eu não posso ter tanta força, porque senão ovo. Lá, né? Ovo, no ato de eu pegar o ovo. Se eu pegar o ovo com muita força, ele estoura na minha mão, né? Apesar de que é muito difícil você estourar um ovo com uma mão só. Tá aí um desafio para vocês. Então, existem as vias de controle e retroalimentação. A gente tem os neurônios fusos musculares, relacionados com o estiramento da pele. Eles detectam o estiramento do músculo, o ato do músculo estar se esticando. A gente tem os órgãos tendinosos de Golgi, que vão perceber basicamente a tensão no tendão, e os neurônios receptores táteis da pele, que ajudam no controle da força aplicada sobre um determinado, sei lá, objeto. Isso basicamente permite a gente ajustar o nosso movimento em tempo real. Se você tem lesão nessas vias motoras, o que pode causar uma lesão nessas vias? Por exemplo, AVC, traumatismo, cirurgias, tumores corticais, sabe? Apesar de que esses eu acredito que sejam mais raros. O que você vai ter? Vai ter perda dos movimentos voluntários finos. Você vai ter hipotenia, que é redução do tônus. Você vai ter a evolução para espaticidade. Não sei o que é isso. Você vai ter postura de Wernicke. Wernicke-Man. Existe a afasia de Wernicke, a área de Wernicke e tudo mais. Aqui é a postura de Wernicke-Man. O que é isso, a postura? O braço ele fica fletido e a perna fica estendida. Você tem foto melhor pra gente entender? Deixa eu tentar achar aqui, ó. Postura Wernicke-Man. Aqui, ó. O paciente fica desse jeito aqui, ó. Braço fletido e perna estendida. E a gente tem as funções motoras do tronco encefálico. Respiração, essa aqui é meio que a gente já sabe por causa de neuroanatomia, né? Mas vou repetir: respiração, controle do sistema cardiovascular, controle parcial na digestão, os movimentos estereotipados, tipo no ato de você mastigar, no ato de você engolir, etc. Controle, funções básicas, não, controle motor do córtex motor. Controle do córtex motor, vou dar esse nome pra aula. É basicamente isso, sabe? Eu falei que em relação às outras matérias é meio que essa mais tranquila em si. Então, gente, espero ter ajudado. Um grande beijinho. Qualquer dúvida me manda mensagem. Ou se não, deixa nos comentários que eu tentarei responder. Beijos.